André foi o grande incentivador que me despertou a vontade de fazer medicina. Tinha essa vocação, se você se arrepende de ter mudado. Eu adoraria ter sido médico. E era a perfeita, talvez, síndrome de Saturno para fazer certas coisas, sei lá, da comida, dou tudo errado. Às vezes eu dou banho em um, já dei banho nele, dou banho no mesmo, ainda mais que são 5 filhos, então... Para quem não sabe, ele tem 5 filhos. Antigamente os médicos ganhavam bastante dinheiro, né? Era a medicina, né? Meu pai se doou 100% para a medicina. Direcionar empresas a como serem mais sustentáveis, como crescerem, terem lucro no futuro e esse lucro ser sustentável. Lucro em detrimento de alguém não tem sentido. A gente precisa de esforço individual, tá? Meu pai não teria inventado a angioplastia se ele não tivesse se esforçado. Mas a gente tem que ter igualdade de oportunidades, a gente não tem. Mas muitas das entregas que eu estou fazendo para fora do Brasil, online. Eu continuo trabalhando tanto quanto ou mais, porque agora não tem o trânsito me atrapalhando. Não tem o cafezinho, não tem ninguém. O que era legal, entendeu? Então quero poder voltar a fazer show logo, até porque eu amo estar no palco, né? E não vou ganhar nada com isso, mas eles vão. A tua metalinguagem, porque você faz um programa para falar do hobby do outro, mas esse programa é o teu hobby. É o meu hobby. E tem a ver com ócio criativo. O Domênico De Masi lá atrás dizia: as pessoas no seu tempo livre cada vez mais vão produzir coisas que talvez não gerem dinheiro, mas gerem moedas para a alma. Então o tempo eu acho que falta para todo mundo, mas tempo a gente acha. Se a gente souber, mais do que procurar emprego, procurar como empregar o tempo. Esse é o desafio do ser humano, não é... Hoje eu estou bem descontraído aqui fazendo essa entrevista com meu grande amigo André. Então eu me sinto em casa aqui na casa dele, né? Que legal. Então estamos bem à vontade, mas é um vídeo, é uma entrevista sem grandes pretensões, é mais para saber algumas coisas do meu amigo, como ele está se virando aqui durante essa pandemia. Ele mudou recentemente de cidade, de São Paulo para Ribeirão Preto. Então tem algumas curiosidades de saber sobre como está sendo o trabalho dele na empresa que ele trabalha, que é em São Paulo, mas está aqui em Ribeirão Preto. Então tem algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer para ele, mas primeiro gostaria então que ele se apresente aí pro pessoal. Valeu. Oi pessoal, eu sou o André Galiano, amigo do Dr. Ricardo, doutor fotógrafo para vocês, há muitos anos já, desde 91, quando eu fui morar em Bebedouro, né? Eu sou de São Paulo, morei muito tempo em São Paulo, depois morei na Argentina, depois em Bebedouro, voltei para São Paulo. Me formei em comunicação social na USP, na ECA. Tenho orgulho de ter feito USP, mas não muito orgulho de ter feito ECA, porque... Por que não? Porque... Porra, melhor faculdade de publicidade, a mais concorrida, não, né? A mais concorrida. Era mais de 100 candidatos por vaga. Né, quando eu entrei, acho que era 130 e me matei para entrar, né? Estudei pra caramba, mas fiquei bastante frustrado porque era muito informal, não era uma coisa objetiva, tinha muita subjetividade na avaliação. Eu não acho que eu aprendi tanto quanto eu poderia ter aprendido. Talvez eu teria feito outra carreira hoje, mas tenho orgulho de ter feito a Universidade de São Paulo, que tenho amor por ela, né? Depois fiz pós em finanças e pós em administração. Mas acho que minha grande escola foi a própria carreira, né, de consultor, né? Então eu, apesar de ter feito comunicação social, com ênfase em publicidade, eu não fui publicitário, nunca, né? Eu logo cedo comecei a fazer estágios em empresas de capital humano, de recursos humanos, né, de headhunting. Depois eu fiz, logo entrei... Eu fui da AmCham, né, da American Chamber of Commerce, que eu aprendi a ser trainee, aprendi a fazer vendas, né, comercial, parte comercial, e depois eu fui da Interbrand, que é uma das maiores empresas de branding, né? E saí da Interbrand e montei uma empresa muito novo. Tanto é que eu nem fiz MBA, não fiz. Muitas pessoas que têm meu perfil acabaram fazendo muitos cursos, né, de pós-graduação. O meu foi especialista. Eu sou especialista em administração na GV, né, mas eu queria ter feito doutorado, não consegui porque o meu doutorado acabou sendo ser empreendedor. Eu tinha 29 anos e abri com um sócio, né, mais velho do que eu, era o presidente da empresa na época, e era a empresa Brand Analytics, que a gente foi adquirido
pela WPP, que esse sim é um grande grupo de comunicação. Aí fiquei os 5 anos que tinha que ficar, um pouquinho mais, saí. E hoje eu assumi a liderança da Ipsos Strategy 3, que é a empresa de consultoria de marca, inovação e marketing da Ipsos. A Ipsos é uma grande, se não a maior empresa de pesquisa do mundo. E eu lidero a Strategy 3 na América Latina, né? Então, é uma nova empresa, já existe no mundo, mas no Brasil não existia, na América Latina. Então, estou estruturando do zero. Estou há 1 ano e meio lá. De quanta coisa. Essa é a vantagem de você fazer outras profissões, que nem você já pensou em fazer medicina. Aliás, você até começou a fazer medicina. Para quem não sabe, eu e o André, na verdade, o André foi o grande incentivador que me despertou a vontade de fazer medicina, né? O pai dele é médico, cardiologista, e então ele sempre teve mais envolvido nessa área do que eu mesmo, porque na minha família tem um tio só que é médico, meu pai era engenheiro. Então, o André que me despertou essa vontade de fazer a medicina. Inclusive, a gente disputava muito no colegial, né, de quem tirava a maior nota, tudo 2 nerds, né? E que eu ia operar as meninas, então, né? E a gente brincava até de dissecar lençol, coxa com os hemostáticos que ele tinha em casa. Mas você chegou a fazer medicina, né? O seu pai é argentino, você foi fazer medicina na Argentina, né? Em Córdoba, né? E só que o que fez você mudar de carreira, assim, de vontade de mudar de profissão? Já que você começou a fazer uma profissão que não sei se você realmente tinha essa vocação, se você se arrepende de ter mudado. Eu adoraria ter sido médico, né? Eu acho que médico é uma coisa maravilhosa, tem até a questão do altruísmo, né? De fazer um bem para a humanidade, mas a da ciência, da busca da ciência, né? Então, o meu pai, né, se aposentou já, mas foi um médico brilhante. Ele foi, né, mestre, doutor, depois professor livre docente. Ele foi o precursor da angioplastia no mundo, em 1977 ou 79, alguma coisa assim. Ele fez a primeira angioplastia do mundo, que não era angioplastia ainda, né? Uhum. Mas ele fez a primeira desobstrução coronária, né? E assim como ele tem outras grandes inovações feitos, né? E reconhecido no mundo da cardiologia. Então, e era a perfeita, talvez, síndrome de Saturno, né? Quem gosta de mitologia, Saturno era um deus, né? Ou Cronos, o deus do tempo, que o pai dele devorava os filhos. Aí ele, tão poderoso e com medo de perder o poder, devorava os seus próprios filhos, né? Aí Zeus, ou Júpiter, teve que tirar os irmãos lá de dentro da barriga do Saturno. E a síndrome de Saturno, ela tem 2 lados. O medo de perder o poder para aqueles muito poderosos e você ficar sempre engolido, né, por quem foi seu pai. Então tem o Pelé, lembra do filho do Pelé? Não, o Edson, o Edinho. Então, Edinho. Né, o Pelé era hoje o melhor jogador do mundo. Se tem um filho, não tem como ele fazer lá futebol, por mais brilhante que ele fosse, nunca seria tão brilhante quanto, ou mesmo estaria sempre à sombra, né? Então, essa questão de seguir a mesma profissão, especialmente quando a gente tem alguém tão brilhante antes de nós, tem seus outros desafios aí também. Talvez eu pensei, era novinho, né? Eu tinha 17 anos quando eu entrei, né? Talvez eu pensei tudo isso e falei, olha, eu queria inaugurar meu caminho, né? Então, muito mais do que uma vocação, foi uma escolha de o que eu queria, qual o caminho eu queria seguir que fosse meu. Eu queria inaugurar a minha história, né? E publicidade e comunicação foi um deles, mas nem sou. Como eu falei, não sou consultor. Poderia talvez ter feito engenharia, que aliás é o tipo de profissão que está mais associada ao meu trabalho, porque é mais lógica, né? O meu tipo de trabalho é entender, usando ciência e arte, né, como uma marca, uma empresa pode crescer mais, né? Pode ter crescimento mais sustentável. Então, engenharia teria ajudado muito nesse sentido também, mas no fim acabei juntando diferentes vocações, diferentes conhecimentos e sou feliz de não ter feito talvez medicina, não sei, acho que eu estaria rico, estaria doutor André, não sei. Certamente não. Eu até conversei esses dias com um amigo médico, a gente estava falando sobre isso, né? Hoje as pessoas, hoje não, já faz muito tempo. Antigamente os médicos, eles ganhavam bastante dinheiro, né? Na grande maioria, né? As pessoas
Eu chegava em casa com o bolso lotado de dinheiro, não existia convênios, né? E hoje em dia assim, é muito difícil do médico manter seus custos de vida somente às vezes com um emprego só, somente com um convênio só. É, por isso que ele acaba se esgotando mentalmente, né? Inclusive o índice de suicídio entre os médicos é o maior entre todas as profissões, né? Justamente por isso, por outros motivos também. E então, o médico ele demora 6 anos para se formar. Geralmente, ele acaba fazendo mais anos de cursinho também. Então, ele vai se formar já lá pelos seus 24 anos, 25 anos. Vai enfrentar depois mais 3 a 5 anos de residência. Então, ele vai entrar para o mercado de trabalho por volta dos 30 anos. E se você comparar com os amigos, que nem você, que seguiu carreiras empresariais, é, que já com 30 anos você já estava no mercado de trabalho já pelo menos há uns 6 anos, 6, 7 anos. Mas eu comecei muito cedo a Sim, fazer do estágio, né? sim, Mas eu comecei a fazer estágio com 20 anos. Com 20 anos já é. fazia estágio. E aí o médico, ele sai cru, ele começa a querer ganhar o seu salário, ganhar crescer economicamente nessa idade. Então, se ele se compara com os amigos que já estão já há mais tempo, ele sai bem atrás, entendeu? E aí existe essa ilusão de que o médico vai ganhar, vai ser rico, porque antigamente era assim. E os custos que o médico encontra logo que ele sai da faculdade, da residência, para montar o seu consultório, para comprar equipamentos, são muito altos, né? E o retorno disso, principalmente no início, é muito pouco. Então certamente você seguir um caminho com certeza muito melhor financeiramente, economicamente do que a medicina. Assim, lógico, tem as pessoas que se despontam, né? Até uma curiosidade, justamente falando, você citou o seu pai, até a gente comentou sobre o seu pai. Seu pai foi um grande expoente da área e certamente para chegar esse nível de grandeza dentro da medicina, dentro da cardiologia, dentro da sua especialidade, ele requer dedicação, né? Muita dedicação. E como que foi, qual que é a sua lembrança da infância, da sua infância, em relação à presença do seu pai, tá? No cuidado com você, com seus irmãos. Por que que eu falo isso? Porque eu também sou médico e eu tento dosar o meu tempo no consultório com o meu tempo em casa. É lógico que a gente fica. Tem todas essas. Hoje em dia mudou um pouco devido a essas distrações tecnológicas que a gente tem, né? A gente acaba às vezes, abusando do tempo da internet, etc. Até delegando algumas coisas, até passando isso para os próprios filhos para poder ter um tempo para você mesmo, né? Mas hoje a gente está um pouco mais ligado nisso, é, talvez pela demanda das crianças que também é diferente do que antigamente. A gente se virava muito bem sozinhos. Na nossa época de infância, né, a gente brincava assim entre os irmãos, entre os amiguinhos e não dependia tanto da brincadeira com os pais, né? Aliás, era muito pouco brincadeira com os pais. Hoje em dia não. Hoje a gente tem que dedicar o nosso tempo para brincar realmente, né? Porque as crianças têm essa demanda. Então, eu tento seguir assim, dosar meu tempo com a família. E, e qual que é a sua lembrança disso, André? Já que você tinha um pai que foi realmente um destaque na medicina, né? Eu acho que tem, como você falou bem, tem o fator geracional, né? Que em outras gerações, de fato, os nossos pais, né, se dedicaram mais ao trabalho. Aham. Além desse fator geracional, meu pai, talvez o grande propósito dele era a medicina, né? Meu pai se doou 100% para a medicina.
Isso significa que ele doou a maior parte do seu tempo, ele doou a maior parte e ele fez muitas renúncias. Ele fez renúncias Sim. de viagens, ele fez renúncias de convívio. O fim de semana era muito legal porque ele ficava com a gente ia no parquinho sempre, no zoológico, né? Uhum. A gente ia na missa juntos. Era até um roteirinho, meio missa, parquinho, restaurante. Né? Mas de semana, minha lembrança do meu pai estudando e do meu pai chegando tarde e sempre trabalhando, extremamente dedicado ao trabalho. Então, eu não tive esse contato que meus filhos têm comigo de um pai que brinca, né? Com mais frequência. Então, são as renúncias que a gente tem que fazer. Eu acho que meu pai lá atrás pensou, eu quero deixar para meus filhos o exemplo da dedicação, né, do esforço, que foi o que ele fez. Né? Construiu um patrimônio bacana, ele saiu do nada, né? Construiu um patrimônio cultural e um patrimônio econômico legal, né? Como consequência dessa dedicação dele. Claro, acabou tendo renúncias de mais proximidade, dessa coisa que a gente tem hoje. Né? Hoje, eu sou movido... Diferente disso, eu sou movido mais pelo equilíbrio, né? Eu não sou nem movido pela questão financeira. Você estava falando aí do dinheiro, dos recursos econômicos que as diferentes profissões geram. Com o que eu consegui de experiência e conhecimento na área de consultoria, provavelmente se eu estivesse trabalhando em bancos, trabalhando em outro setor, estaria, né, outra coisa. Mas eu desde cedo falei, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto do meu trabalho, que é direcionar empresas a como serem mais sustentáveis, como crescerem, terem lucro no futuro e esse lucro ser sustentável. Gosto muito disso. De horários fixos, ela pode acontecer em outros horários, ela pode prescindir, inclusive, do encontro, né, físico, de você estar numa empresa. Então, eu já acreditava nesse modelo. Há muitos anos eu falava para o meu time, eles falavam, preciso ir para casa, não sei o que. Puta, nem me explica. Você entregou o que você tem que entregar, vai lá. Aliás, você vai ser mais produtivo se você for para sua casa. Né? A Google fala isso, ela pega 20% do tempo das pessoas e fala que elas têm que ter um projeto pessoal. Né? Então, as pessoas que estão mais felizes produzem mais. Porque, né, eu acredito muito nisso. Mas ainda o mercado tem chefes e líderes e culturas empresariais que ainda valorizam o cara que fica até meia-noite. E tem muito. Consultorias, a McKinsey, o pessoal lá se matando, trabalhando 1000 horas, e você vai ver o seu salário por hora é ridículo. Né? E tem as pessoas achando isso o máximo. Eu acho isso péssimo. Para mim, quem fica além das 6 é ineficiência. Não conseguiu entregar no tempo que precisava entregar. Né? Então, você pode ter menos tempo. Você tendo menos tempo e você tendo encontros virtuais, você pode fazer o home office. Né? Eu já acreditava nisso. O Covid veio simplesmente para reforçar, o que não significa que ainda não seja importante o encontro, o olho no olho, eu quero ver meu time. Então eu tenho falado, eu acho que os professores passaram por isso também. Mas não é um trabalho que detona a gente tem que abrir a porta para o... Ele quer sair? Você edita isso? Acho que é melhor abrir. Então não foi uma escolha profissional. Eu teria ido para os Estados Unidos talvez, né? Que é referência no meu campo de administração, né? de empresas, de branding e tal. Mas eu sou muito feliz com o equilíbrio. Para mim, equilíbrio é uma coisa que eu sempre procurei. O tempo com minha esposa, o tempo com meus filhos. Eu me dedico pra caramba. Né? Não sou o melhor para fazer certas coisas. Sei lá, da comida, dou tudo errado. Às vezes eu dou banho em um, já dei banho nele e dou banho no mesmo. Ainda mais que são 5 filhos. Então... Para quem não sabe, tem 5 filhos, né? O André não sei se mora ou morava em São Paulo, né? A empresa é de São Paulo. A empresa é de São Paulo, eu moro aqui. Agora, faz quanto tempo que você mudou para Ribeirão? A gente mudou há 2 anos, foi uma escolha bem feliz, porque eu também sempre acreditei que, especialmente no trabalho de administração, no trabalho de empresas, né? Nesse tipo de trabalho, eu sempre acreditei que essa concentração de pessoas em lugares... em horários, não tinha muito sentido. Porque, inclusive, tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que é do Domenico De Masi. Não é um livro novo, é O Ócio Criativo, que tem a ver com o meu hobby, eu levo a sério, a gente vai falar disso um pouquinho. Né? Mas esse livro, O Ócio Criativo, de 2006, se eu não me engano, ele já falava da sociedade pós-industrial. Né? Se a gente pegar a Revolução Industrial e a Ford e o Taylorismo... E produção em uma linha de produção, quanto mais horas você tivesse, né, na linha de produção, mais parafusos você colocava, mais carros eram cuspidos pela linha de produção. E isso significou que na década de 70 e 80
Era a década que todo mundo se matava, 14 horas trabalhando, porque era mais produtivo, né? Porque você colocava mais parafuso. Hoje, e o Domênico De Masi já falou isso lá atrás, que a entrega estava passando de uma entrega industrial para uma entrega pós-industrial, que ele chamou de entrega intelectual. Né? Então, um consultor de empresas, por exemplo, podia fazer uma entrega em 1 hora, fazer uma entrega melhor do que se ele tivesse 6 horas lá, porque é uma entrega que demanda outras capacidades que não ficar pondo parafuso. Eu não sou colocador de parafuso, acabou isso. Ainda quem vai colocar parafuso a partir de agora vão ser os robôs. Né? Se a gente for ter profissões de pessoas colocando parafuso, realmente essas pessoas não vão ter oportunidade de crescer. Né? Agora, essa entrega intelectual, ela pode prescindir de horários fixos, ela pode acontecer em outros horários, ela pode prescindir, inclusive, do encontro, né, físico, de você estar numa empresa. Então, eu já acreditava nesse modelo. Há muitos anos eu falava para o meu time, eles falavam, preciso ir para casa, não sei o que. Puta, nem me explica. Você entregou o que você tem que entregar, vai lá. Aliás, você vai ser mais produtivo se você for para sua casa. Né? A Google fala isso, ela pega 20% do tempo das pessoas e fala que elas têm que ter um projeto pessoal. Né? Então, as pessoas que estão mais felizes produzem mais. Porque, né, eu acredito muito nisso. Mas ainda o mercado tem chefes e líderes e culturas empresariais que ainda valorizam o cara que fica até meia-noite. E tem muito. Consultorias, a McKinsey, o pessoal lá se matando, trabalhando 1000 horas, e você vai ver o seu salário por hora é ridículo. Né? E tem as pessoas achando isso o máximo. Eu acho isso péssimo. Para mim, quem fica além das 6 é ineficiência. Não conseguiu entregar no tempo que precisava entregar. Né? Então, você pode ter menos tempo. Você tendo menos tempo e você tendo encontros virtuais, você pode fazer o home office. Né? Eu já acreditava nisso. O Covid veio simplesmente para reforçar, o que não significa que ainda não seja importante o encontro, o olho no olho, eu quero ver meu time. Então eu tenho falado, eu acho que os professores passaram por isso também, das pessoas aparecerem, né? Não é só a voz. Eu peço para o meu time aparecer, para a gente se ver. Mas ainda assim faz falta. Talvez o que eu vou fazer, indo para São Paulo 2 dias por semana, é encontrar meu time, planejar alguma coisa ou encontrar um cliente. Mas muitas das entregas que eu estou fazendo para fora do Brasil, online. Né? Então eu continuo trabalhando tanto quanto ou mais. Sim. Porque agora não tem o trânsito me atrapalhando. Não tem o cafezinho, não tem ninguém. O que era legal. Eu saí, mas eu tinha uma reunião às 9, acabava às 10. Eu voltava tomando no táxi por 1 hora com o meu time falando sobre a reunião. Sim. Agora é uma das 9 às 10, das 10 às 11, 11 às 12. É uma atrás da outra, você não tem tempo que a gente chama de debrief. De discutir aquilo que aconteceu na reunião. Sim. Ou fazer a piadinha do escritório, que é tão saudável quanto, sim, porque você está extravasando. Então, eu sinto que o meu time está cansado, né? Está mais produtivo do que antes, mas está mais cansado do que antes. Meu sogro também, ele está trabalhando totalmente em casa, também trabalha em uma grande empresa e realmente fala que é muito mais esgotante justamente porque não tem intervalo, né? Não tem intervalo. Não tem o trânsito de uma sala para outra, de cidade para outra. Que era bacana, você fazia uma piadinha, você falava um comentário ali, nada a ver, você vê as pessoas, e tem isso também, as pessoas mais novas querem ser vistas, sim, querem ser reconhecidas. Como é que na cabeça delas, como o chefe vai reconhecer que ela fez um trabalho legal se ele nem está me vendo? Sim. Né? Então a maneira da gente ser reconhecido mudou também. Então eu não acho que a gente possa migrar 100% para o modelo online. Né? Eu acho ainda que o físico vai ser importante. Mas o Covid veio para mostrar que a equação estava errada, estava desbalanceada. Sim. As pessoas estavam muito tempo. E por que todo mundo tinha que estar às 9 horas? Certamente essa pandemia, a Covid, veio para mudar muita coisa, veio para acelerar, né? Que a gente conversei no outro vídeo, foi um grande catalisador de mudanças que era para acontecer futuramente, daqui a alguns anos, que a gente teve que acelerar. Né? E que a gente vai olhar para trás e vai dar risada. A gente vai olhar e vai falar, horário do rush? Qual é o sentido de todo mundo sair à mesma hora para ir para... Não tem sentido. Você pode escalonar. Eu, por exemplo, eu trabalho muito melhor à noite. Muito melhor. Então, eu estou aqui, ninguém está me ligando das 7, 8, 9, já brinquei com meus filhos, eles entram aqui. Eu estou produzindo pra caramba. Né? Então, essa questão do rush, de todo mundo se concentrar no mesmo horário, eu acho que a gente tem um aprendizado aí. Né? Mas tem que equilibrar também
o tempo de você dar uma pausa, marcar Sim. uns horários para uma pausa, né, para uma reflexão. Acho que isso é importante Aham. nesse trabalho online. E não há nenhum entrave trabalhista nisto? A pessoa não pode futuramente é, processar por excesso de horas, sem, sabe, sem controle. Existem os cargos que são chamados cargos de confiança. Quando você Sim. atinge uma certa senioridade, Aham. você não tem mais controle de horas. Eu não ganho hora extra. E com Aham. certeza eu trabalho mais do que 8 horas por dia, né? E aí a gente chama de cargo de confiança, porque pode ser que eu perceba que eu precise passar e vou passar, né? Vou trabalhar 10, 11 horas. Então, no meu nível, né? No nível aí a gente não tem como exigir isso e espera que a própria pessoa, é o que eu falo para o meu time. Eu tenho pessoas de cargo de confiança que respondem para mim, que eu falo, faz seu cronograma, faz suas horas. Se você passou, nem me fala. No dia seguinte você pega e trabalha 4 horas. Né? Faz com que sua semana seja uma semana justa. Eu quero você feliz trabalhando. Meu time sabe bem disso. Né? Agora, tem risco sim, especialmente nesses que são por hora, que são pessoas por hora, que estão trabalhando. Então, acho que a legislação está agora estudando como melhor legislar sobre o home office. Inclusive, você está na sua casa, são outros recursos. Né? Isso tem que ser repensado. Mas isso talvez atrapalhe bastante, né? Essa Sim. regulação. Querer regular uma coisa que em casa, acidente de trabalho. Eu acho que a gente vai falar de outro tema aqui, né? Que as pessoas não têm que procurar tirar aquela tal da lei do Gerson. Eu detesto, é a pior lei do mundo. A lei de tirar vantagem em tudo, sabe? Nossa, eu sou tão contra essa lei, cara. Porque se você está na sua casa, você vai tirar vantagem e fingir que você está... Isso é a prova... nossa, é uma lei... Nem sei se o Gerson tinha essa intenção. Acho que ele está até sendo injustiçado. Ele quis falar que, quero tirar proveito de alguma coisa. Acho. Né? Mas se transformou na lei da malandragem, né? Sim, de tirar muito ligado ao brasileiro, inclusive, né? Eu acho que, poxa, seja autêntico. Eu acho que a lei da autenticidade tem que ser, né? Quantas horas você trabalhou, você tem os recursos que você precisa, você não tem, reclame aqueles recursos, seja transparente. A relação da empresa com o funcionário. Eu nunca fui funcionário, eu sou funcionário há 1 ano e meio, CLT. Minha carreira inteira quase eu não fui CLT, né? Porque eu fui empresário, eu fui dono de empresa, né? E como dono de empresa eu quebrei 2 vezes por má gestão, né? E tive que aportar capital. Então, hoje eu sou funcionário e sendo funcionário e tenho funcionários do meu time, né? Eu acho que tem que ser recíproco o respeito, né? E não tem essa de não pode a balança pesar a favor de um ou de outro. Tem que encontrar um meio termo aí saudável. Eu acredito nisso. E a sua vida aqui em Ribeirão Preto mudou muito a qualidade de vida para a família, para as crianças? 100%. 100%. Eu acho que economicamente, né? São Paulo é muito caro. São Paulo é uma cidade cara. Sim, ainda mais para 5 filhos, né? Para 5 filhos e 3, 4 cachorros e uma tartaruga. É caro São Paulo, né? A gente aqui tem mais espaço. Aqui tem... Eu tinha muita rinite. Você me tratou várias vezes de sinusite crônica. Voltei a ter, por sinal, você tem que me fazer uma consulta, mas já vou me antecipar. Porque eu fiquei 3 semanas em São Paulo. A poluição de São Paulo. Tudo bem que aqui o ar é excessivamente seco e também mas não tem a poluição de São Paulo, que eu acho que ela é mais nociva, né? A gente respira muito melhor. Meus filhos não têm mais nada. Por exemplo, de ter saído da poluição, né? Então, qualidade... Não foi por causa da pandemia, de ter ficado em casa só? Não. A gente, mesmo antes. A gente já começou a coroa. A gente veio para cá, a gente veio há 2 anos, né? Fez 2 anos agora. A gente veio em setembro de 2018 para cá. E logo ali a gente sentiu a qualidade do ar, a qualidade de vida, menos tempo no trânsito, ir para a escola. Então, isso mudou muito. Mudou muito. Eu acho que a gente é muito feliz aqui. Eu acredito que essa vai ser uma tendência da desconcentração dos grandes centros. Isso que eu ia perguntar. Se é uma tendência de sair de São Paulo. Tem muita gente mudando para a praia, porque agora pode trabalhar em casa, né? Para quem ama a praia, vai para a praia. Escritório na praia, né? Ainda vai ser importante, como eu falei, aquele ponto de encontro, aquela to be in the now, né? Que é estar no Brasil. São Paulo é o centro da América Latina, ou Nova York, estar em Nova York, né?
para quem é de administração, de empresas, etc. Se ainda vai ser um centro de conhecimento, estar perto, respirar esse ar poluído, mas culto intelectual de pessoas que estão lançando empresas, o que essas pessoas estão fazendo. Essa interação ainda vai ser importante nos grandes centros. Mas eu acredito numa tendência natural de desinchar, né? E as pessoas estão começando a observar, talvez vão para Itu, para Ribeirão um pouquinho mais longe, né? Bebedouro mais longe ainda, mas eu acredito no equilíbrio, eu acredito que vai ter... O Domênico De Masi falava isso em 2006, que vai ter os grandes centros, né? Vai ter uma desurbanização, né? Desconcentração dos grandes... Bom, eu acho que tem muito assunto para falar, talvez a gente tenha que fazer outras entrevistas. Vamos partir para o seu hobby, que é um hobby que também certamente vocês podem ver aqui pelo cenário, ele leva muito a sério, sempre levou desde a infância, né? O André é um cara muito talentoso em tudo que faz, né? E na música, certamente ele demonstra esse talento da arte, né? É um músico completo, aí canta, toca vários instrumentos, compõe. Sempre me impressionou pela essa capacidade de lidar com a música, né? De fazer arte. Isso certamente traz bastante alívio, traz bastante descanso para a mente, né? No seu dia a dia que lida com esse mercado de trabalho empresarial mais competitivo, corrido. E então pode falar um pouquinho aí sobre o seu hobby. Obrigado pelos comentários, Cafu. Eu sou, entre os meus hobbies, né? Eu acho que eu acabo tendo mais de um, mas a música é um deles, né? Desde os 15, 16 anos eu já compunha, queria gravar e segui uma carreira com bandas diferentes, né? Lá no começo era com os nossos amigos, com o Du, que era o 69, com o Felipe. Eu só vou dar um play ali. Tá. Paro de falar ou falo? Com o Du e o Felipe era o 69, depois tive o Mr. McCoy, que o próprio Ganso falou, com o Ganso e com o Gansinho. Aí rapidamente eu fui para São Paulo, conheci o Peu, um super amigo, talentosíssimo. A gente teve o Grapevine, que era cover do Creedence, e o Vodka Frog, que foi uma banda que a gente até viveu profissionalmente de música, né? Não era só um hobby, era profissão no sentido de que a gente tinha gravadora, tinha empresário, tinha clipe na MTV. Eu fui a vários shows. Fizeram shows bem grandes. Grandes, né? Tom Brasil para 1.800 pessoas. Então, Vodka Frog... em tese, eu dei certo na música, né? Com o Vodka Frog. E tão certo, a gente estava ganhando dinheiro, podia viver disso, né? A gente fazia 4 shows por semana, lotados. E eu me cansei também. Também teve briga de ego, todo mundo queria aparecer, né? E a gente brigou. E depois até vale um capítulo disso, né? Porque hoje eu tô super próximo do Peu de novo e a gente tem 2 projetos juntos. Eu produzo produzo o Peu como artista, né? Eu tenho uma gravadora, né? Um selo, eu produzo o Peu e eu produzo o The Proud Marys, que é uma banda nossa que a gente montou agora, né? Mas depois eu saí do Vodka Frog para me encontrar como artista, para me encontrar... E aí, a partir daí, nunca mais tive o sucesso que o Vodka Frog teve, né? O Vodka Frog teve um tremendo sucesso, né? Mas independente desse sucesso, hoje eu sou muito feliz com a minha música. Eu tenho 5... Eu estou lançando o meu 5º disco agora, né? Carreira solo, digamos, que chama André Galiano. Meu 5º disco em homenagem ao meu irmão, a memória do meu irmão, né? Eu gravei músicas para ele, lanço agora, mês que vem. Eu já tinha um outro disco pronto que eu parei, segurei para lançar e vou lançar no que vem. Então já estou com o disco do meu irmão, que eu lanço. Ano que vem lanço o meu 6º disco, chama Acoustic Boulevard, que é esse aqui, né? Que você vai fazer clipe comigo e tudo. Vou lançar esse 6º. Já tenho um 7º quase gravado também para 2022. Para 2023 tem um já. Fora Caramba. Isso, eu vou lançar a banda do meu irmão Malparidos. Ele tinha músicas que eu vou fazer uma curadoria e vou lançar. Vou lançar o 69 de novo. Com o Felipe tem o Black Coffee Machine, de grunge. Com o Du eu tenho o Body Shot, de música eletrônica. Tenho o The Proud Marys com o Peu. Será que eu esqueci de algum? Tinha o Bastidores, né? Tive o Bastidores já, que a gente parou a banda, mas... Então, eu de músicas lançadas, eu devo estar por volta das 150 músicas lançadas, né? Compostas, eu tenho 500 músicas compostas. Eu fico até sofrendo
de não conseguir dar vazão para minhas músicas, né? Porque eu componho muito, eu gosto de compor, eu tenho uma certa facilidade para compor. Eu tava te esperando aqui, aí comecei a brincar e compus uma música, entendeu? E já tava gravando. Você acompanha, quando você acompanha a música, você acompanha a melodia, vem a melodia primeiro ou a letra? Vem tudo junto? Antes, no Vodka Frog, eu pensava nas músicas. Uhum. Eu falava, vou fazer uma música sobre conquistar uma... Aliás, todas as músicas eram de conquistar menina. Porque eu não conquistava nenhuma menina, então, como você sabe, eu era nerd na escola e eu gostava das meninas e nenhuma gostava de mim. Nenhuma. Eu escrevia cartas, fazia serenata, nenhuma dava bola. Nunca. Né? Então eu no Vodka Frog queria falar sobre conquistar as meninas. Então era planejado. Hoje em dia a música, eu tô num ponto da minha vida onde a música se faz sozinha. Eu sou um mero veículo. Eu não acho que eu sou o compositor, né? Porque eu pego um violão, eu juro por Deus, sai. Eu não toco música dos outros, porque eu sou ruim para tocar música dos outros, né? Eu não sou um bom músico que toca 1000 notas por segundo com perfeição e ó, uau. Não, eu sou mais um cara de performance, de palco, porque ali no palco eu morro e renasço, todo show, morro. Você já me viu, né? Vai toda a minha energia para fora ali, eu viro uma criança pulando e me realizo, muito inspirado no Springsteen, né? Que é assim, é a performance. Não é um exímio músico, né? Então, quando eu componho, a música sai sozinha. Eu pego um violão, sai. Aí eu pego e gravo, aí faço uma letra em cima, às vezes fiz uma letra antes, às vezes começo uma música no piano, às vezes começo na bateria, às vezes hoje eu comecei no banjo, na guitarra. Tô aprendendo bateria agora. Esse meu disco do ano que vem é um disco que eu toco todos os instrumentos. Né? É um disco engraçado que chama Acoustic Boulevard, que é o caminho caminho acústico, o caminho da música. Ele começa, a faixa 1 tem um instrumento, a faixa 2 tem 2, e assim por diante, até a faixa 12, que tem 12 instrumentos. E eu toquei todos. E foi difícil escolher esse disco, as músicas do disco, porque tinha uma que eu queria pôr mais um instrumento, mas não cabia, porque era 6, só tinha 6 instrumentos. Então foi uma curadoria muito bacana. Eu gosto dessa coisa de curar, né? De curar a música. Eu tenho CDs organizados por... Eu estou falando do tópico ou já era? Não, sim, pode falar. Eu tenho organizados por estilo, começa lá atrás no rock, vai passando, mistura pro R&B, pro soul. Então esse meu disco incorporou vários estilos. Desde o folk, do singer-songwriter do James Taylor, tem grunge do Pearl Jam, tem R&B da Aretha Franklin, tem o Van Morrison, que é o Blue Eyed Soul, David Bowie. Eu misturo tudo. Já toquei, já fiz até tango. O único estilo que eu não fiz e acho que não vou fazer é pagode sertanejo. Porque transcende minha capacidade, não sei fazer. Algum dia talvez faça samba, né? Mas tango eu já fiz, né? Então são vários estilos, vários instrumentos. E mais do que eu ser o cara que toca tudo, eu sou apenas um meio para o instrumento se manifestar. Quando eu toco bateria, ninguém vai falar, nossa, que bateria. Não vai. A minha bateria é uma coisa que talvez um baterista não fizesse. Porque eu estou procurando ali uma linguagem, uma conversa entre os instrumentos que um super baterista, um super tecladista, talvez não tirasse o som que eu quero para esse disco. Né? E por isso que eu fui interpretar personagens. Na bateria eu sou um personagem, no teclado eu sou um outro, no violão eu sou outro, na guitarra, na gaita eu estou programando sax, toco baixo, toco, acho que, enfim, todos os instrumentos. Né? Mas você está sendo muito humilde, você está querendo ser passando a imagem de ser um médium dentro da música, né? Não, você tem o seu talento também, né? Não é uma coisa só que vem do além, que você só serve como um instrumento, né? Certamente... eu gostei isso do médium, porque mas eu acho que no final do dia, dependendo do tipo de artista que você é, eu sou um artista que, quando eu falo que eu componho, a palavra de compor é até legal porque é juntar, né? Isso é juntar elementos, não é o criador, o criativo. Tem os que são, né? Então, eu não tô nem... Eu acho que eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo hoje e não tô nem perto do que eu vou fazer. Esse, com certeza, é meu melhor disco. Meu próximo é o meu melhor disco. E, com certeza, esses são meus piores discos comparados aos meus próximos discos. Porque cada vez eu vou compor e incorporar espíritos
O meu talento eventual tá de me esforçar. Tem que aprender, né? A bateria. Não é que sou, né? Nasceu Não sabendo. sou um péssimo, mas também eu tô estudando ali. Mas é me deixar levar, né, pela música. Então, se tem alguma coisa que eu posso dizer é que eu tô me abrindo para que esses instrumentos me levem, né? Acho que não sei. Acho que é por aí. Aham. Eu nunca fui, não entendo nada de música, entendeu? Eu gosto de diversos gêneros de música, mas eu gosto de ouvir a música. E a música certamente faz a gente encaixar as engrenagens da cabeça a hora que a gente está meio solto, a gente está meio saturado, até sem um pouco de rumo nas nossas ideias. Você senta, põe um fone de ouvido, ouve aquela música, mesmo aquelas músicas antigas que a gente costumava ouvir na adolescência, que te remetem àquela época, ou músicas atuais, mas certamente aquelas músicas que você tem maior conexão, faz essa cabeça, sua mente encaixar, né? E faz, Total. então, putz, a música realmente é muito importante. Transporta para outras épocas. Eu gastei um tempão, Cafu, fazendo playlists no Spotify. Eu tenho 130 playlists na página do meu selo. Desde os anos 50, antes dos anos 50, os spirituals que deram origem ao blues, aquele folk lá atrás, o swing, né? Passando por cada um dos... E eu gosto... Quando o meu processo de ouvir, né? É ouvir e aprender. Eu gosto de ler quem que produziu, qual foi o contexto quando a música saiu, da contracultura dos anos 60, o porquê daquilo. Por que o metal surgiu na Inglaterra, que só chovia? Por que o hard rock das meninas só surge em Los Angeles, porque era tudo festa? Então tenha o meio influenciando na produção cultural e musical. Eu gosto muito disso, né? De contextualizar e aprendo... não consegui ouvir tudo isso aqui ainda, né? E falam, mas para que você tem isso? Tem tudo no Spotify. Mas eu gosto de ver o encarte, eu sou feliz. Igual livro, né? Livro digital. Nossa. E livro físico, né? Tem muita diferença, na minha opinião. Acabei de comprar todos do Machado de Assis. Eu amo Caramba. Machado de Assis. E, nossa, eu enlouqueço junto, né? Eu tinha lido Dom Casmurro, que é um dos meus livros preferidos, e sofri de ciúmes, pela Capitu. E agora eu li depois Memórias Póstumas de Brás Cubas. Acabei de ler Brás Cubas, aí me senti morto. E agora eu li o Quincas Borba, enlouqueci junto com o Quincas Borba e terminei na semana passada. E essa semana eu li o Alienista, que é do Machado de Assis, que é um cara que acha que todo mundo é louco, vai internando, e depois acha que ninguém é louco e ele se interna. E aí eu fiquei louco no final, porque eu me misturo com o livro, e tem que ser o livro, a capa. Eu me misturei ali, cara. Aliás, esse é um outro hobby que eu quero ter. Eu tenho um livro, um romance, né? Quase terminando. Legal. Quero me atrever a lançar eu gosto muito de escrever, né? Então, se eu tiver coragem, vou lançar um romance ainda. Sim. O André é multitalentos, né? Por isso que eu tenho orgulho dele, aqui, da amizade dele. E os seus projetos agora, bom, você já falou das músicas, o que você acha aí dos shows? Quando os shows voltarão a acontecer? Tem alguma previsão? A indústria musical sofreu muito, né? Não só os músicos, porque já os músicos não viviam da venda da música, né? Não viviam do direito autoral, que aliás, né? Embora as empresas de streaming ajudaram muito, mas ainda assim está muito longe de ser o ideal. Então eles viviam de shows, né? Os artistas. Mas os artistas puxam uma cadeia, né? Que são dos músicos. Eu tenho uma banda de músicos que vivem disso. O 25 Miles Band. São músicos, cara, excepcionais, né? E que não, sem fazer show eles não estão recebendo, né? Então eu não vejo a hora de conseguir fazer um show, não é nem por mim, é para poder pagar meus músicos, que eles dependem disso, né? Aliás, eu não ganho dinheiro com música, faz muito tempo que eu não ganho. Todos os meus últimos shows, mal e mal eu conseguia levantar dinheiro suficiente para pagar meus músicos. Na maioria das vezes era déficit, mas mesmo assim eu pagava, né? Mas além do músico contratado, tem o cara que passa o som, o técnico de som. Tem uma indústria tremenda que sofreu os donos de bares. Então eu torço muito para isso voltar com segurança sempre, né? A gente já falou do Covid, eu mesmo tive, com todos os cuidados. Então a gente tem que continuar se cuidando, né? Até ter uma vacina, né?
Mas eu torço para que isso volte logo. Não sei dizer quando. Mas torço para que volte logo, porque tem uma indústria inteira que já sofria. Já sofria, porque eram músicos excepcionais que ganhavam muito pouco. Sim. Sabe? Ganhavam muito pouco, proporcional ao talento, né? Então essas pessoas precisam disso. E eu, como artista, quero poder proporcionar para os meus músicos uma linha de receita, entendeu? Então quero poder voltar a fazer show logo, até porque eu amo estar no palco, né? E não vou ganhar nada com isso, mas eles vão. Então vou ficar duplamente feliz por estar no palco e por eles estarem recebendo. Muito bem, André, acho que é isso aí. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar? Não, olha que generosidade tua, né? De falar de mim, de falar do Ganso, de falar de todas as pessoas que eu acompanhei, que você fez, que são pessoas talentosíssimas também, né? E olha que curioso a metalinguagem, né? Até falando de Machado de Assis, que é cheio de metalinguagem, né? A tua metalinguagem, porque você faz um programa para falar do hobby do outro, mas esse programa é o teu hobby. É o meu hobby. É o teu hobby. Por isso que eu estou fazendo aqui também. Metalinguagem total. E tem a ver com o ócio criativo. O Domênico De Masi lá atrás dizia, as pessoas no seu tempo livre cada vez mais vão produzir coisas que talvez não gerem dinheiro, mas gerem moedas para a alma. Sim, satisfação. Pessoal. É essa moeda que eu estou procurando, a moeda para a alma, né? Escrevendo um livro, eu ainda quero fazer um musical, quero fazer um filme com você, da gente lutando boxe ou sendo policial ou o que for. Eu quero fazer um musical, eu quero fazer uma Olimpíada Cultural entre as escolas, tem muita coisa que eu quero fazer ainda e eu preciso de tempo. E quero estar com meus filhos, estou com meus filhos, estou trabalhando pra caramba na Ipsos. Como eu faço, que é a pergunta que mais... todo mundo fala isso, como vocês fazem? Mas a gente faz, a gente tenta fazer e tirar o máximo que a gente pode de cada momento. Você está fazendo isso agora, com as tuas filhinhas lá da tua mãe, sua esposa esperando, né? Então, tempo eu acho que falta para todo mundo, mas tempo a gente acha, se a gente souber, mais do que procurar emprego, procurar como empregar o tempo. Esse é o desafio do ser humano. Não é o emprego... Não é procure empregar seu tempo, que ele vai gerar recursos de alguma forma. Eu tenho uma hortinha aqui. Eu acho que eu já posso começar a vender algumas das minhas amoras. Tem amora caindo sem parar na minha cabeça. E podia vender um pouquinho das amoras. Então, alguma coisa a gente pode fazer criativa. Eu sei que não é todo mundo que tem a mesma situação. Lógico. Mas eu acredito que a humanidade vai passar... E esse é um momento de espiritualidade nosso, né? De evolução, de sair daquela produção em massa, lucro. Não existe lucro se esse lucro não é sustentável. Não existe lucro se as pessoas... Se é em detrimento de alguém. Lucro em detrimento de alguém não tem sentido. E é uma grande crítica ao capitalismo. Né? Então não é nem o capitalismo extrema-direita, vamos ser super rico e foda-se os outros, e também não é uma esquerda também utópica. Né? A gente precisa de igualdade de oportunidades, a gente precisa de esforço individual, fundamental. Meu pai não teria inventado a angioplastia se ele não tivesse se esforçado. Mas a gente tem que ter igualdade de oportunidades. A gente não tem. A gente vive num país que não tem igualdade de oportunidade. Eu passei com meu filhinho na favela e ele falou, por que as pessoas são pobres? Eu falei, não estudaram. Mas só porque não estudaram? Não tiveram oportunidade igual também. Então a gente tem que lutar por isso. Acho que, e essa é a minha missão na Terra, ajudar as pessoas a encontrarem oportunidades e se encontrarem nessas oportunidades. Acho que essa é a mensagem que eu deixo. Animal. Nossa, bela mensagem. Pode editar aí, porque isso deu 2 horas. Que isso. Ó, eu trouxe uma lembrança pra você. É uma necessaire do Dr. Fotógrafo. Pra você guardar suas canetinhas aí, o pendrives. Que mal. Obrigado mesmo, André. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal.